Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso Educação Espírita, da barriga da mamãe à caminhada adulta. E neste vídeo começamos o terceiro módulo do curso. Vamos falar sobre adolescência e juventude. Para começar a nossa reflexão, então, eu quero fazer um questionamento a vocês. Quais são as nossas lembranças dos anos de adolescência? Quando nós pensamos na nossa época de adolescência, como é que a gente lembra do que nós ouvíamos? Provavelmente ouvíamos o seguinte, que não fazíamos as tarefas escolares, que arrumávamos confusão, tomávamos decisões ruins, escolhemos mal as nossas companhias e assim vai, né? A gente tem muitas lembranças boas, mas a gente também tem muitas lembranças de que algo que estava nas nossas decisões não estava de acordo com o que era esperado. Desde os primórdios da civilização, o período de transição entre infância e vida adulta sempre foi visto como um enigma e como uma ameaça. Nunca se entendeu muito bem o que acontece nesse período, entre a passagem da infância para a vida adulta. Até o século XIX, o mundo apenas compreendia a criança e o adulto. Quando se deixava de ser criança, se tornava um adulto, e aí já trabalhava, e é por isso que a gente se explica a questão dos casamentos muito cedo, né? Por volta de 15, 16 anos, os adolescentes já se casavam, porque tinha essa crença de que saindo da infância já virava adulto. Nos Estados Unidos, a palavra teens começou a ser usada na década de 1930 apenas. E o termo teenager, que significa adolescente, né? Teen, jovem, teenager é o adolescente, surgiu na década de 40, com o objetivo de descrever qual era o lugar que o jovem ocupava na sociedade. E a gente tem lá nos Estados Unidos dois marcos muito importantes que trouxeram o uso desse termo teenagers. Um desses marcos foi um texto publicado por Eliot Cohen no New York Times em 1945. Nesse artigo, ele chama a atenção da sociedade para os cuidados que deveriam ser tomados com esse período dos teens. E ele usa o termo teenager, que é quem está na idade dos jovens, né, dos adolescentes. Ele afirma a necessidade que nós temos de conhecer o nosso lugar no mundo e que os pais deveriam saber dar suporte para ajudar os seus filhos a se descobrirem. E um outro marco importante é o filme A Última Sessão de Cinema, de Peter Bogdanovich, que enfoca o que era ser um jovem nos Estados Unidos pós-guerra. Mais especificamente numa cidade pequena do Texas, que se passa em 1951, e mostra as dificuldades dos jovens de se interarem com a sociedade, de conviverem na sociedade e vivenciarem toda essa situação de irem para a guerra e de serem inseridos novamente na sociedade. E com isso vem a necessidade nos Estados Unidos, então, também de realocar esses jovens que estavam chegando, retornando da Segunda Guerra Mundial, para inseri-los novamente na sociedade. E aí o termo teenager, ele ganha novos significados, após muitas propostas feitas, então, para se dar mais atenção a essa fase da vida. Até aquela época, era um termo de marketing, pensando no grande potencial consumista dessa fase. Ao longo do século XX, foi consolidada a ideia da adolescência como uma etapa de vida dotada de características próprias, que necessitava de um estatuto legal e social. Mas ainda assim, cada vez mais os pesquisadores encaravam essa fase como sendo um problema. Nesse período do século XX, a adolescência devagar começou a ocupar um lugar muito importante na sociedade. Isso veio também com a escolarização prolongada. Antes, as crianças iam para a escola
e depois que passava o período da infância, não mais. A partir do século XX começou-se a prolongar o período da educação. Então, o ensino médio começa a ser oferecido para os adolescentes também. Com isso, com esse estudo prolongado, os adolescentes começam a criar uma maior dependência dos seus pais, porque como eles não trabalhavam, eles precisariam passar mais tempo em casa, morando em casa. Então, com isso também, a dependência dos jovens em relação aos pais cresceu. O termo adolescência, ele surge então num contexto científico que está relacionado a todo o processo de desenvolvimento biológico, psicológico e social. O termo adolescência vem do latim adolescentia, que vem do particípio passado do verbo adolescere, que significa crescer. É então o período da fase humana entre infância e fase adulta. É uma fase natural da vida, marcada por transformações biológicas e comportamentais. É um processo de construção social e histórico. Os limites cronológicos variam um pouco, dependendo do contexto ou da organização. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde diz que existem 3 períodos aqui. O período da pré-adolescência, que vai dos 10 aos 14 anos de idade. O período da adolescência, dos 15 aos 19. E o período da juventude, que vai dos 19 aos 24 anos de idade. Já para o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 2, ele nos diz que considera-se adolescente aquela pessoa entre 12 e 18 anos de idade. No Brasil ainda, a Sociedade Brasileira de Pediatria e o Conselho Federal de Medicina consideram a adolescência uma área de especialização dentro da pediatria. Então é uma área que requer uma atenção diferenciada, requer cuidados diferenciados. É um período caracterizado por impulsos no desenvolvimento. Impulsos físicos, mentais, emocionais, sexuais, sociais e também pelo esforço em alcançar o que a sociedade espera. Então, em alcançar os padrões que a sociedade estabelece como sendo os padrões corretos. A adolescência, então, se inicia com as mudanças corporais e se consolida com o crescimento da personalidade. Joana de Ângeles, no livro Adolescência e Vida, psicografado por Divaldo Franco, diz que no período da adolescência, a reencarnação já está completa. O adolescente passa a viver uma nova experiência, vai definindo os rumos de comportamento que o tempo vai amadurecer através das experiências que ele vai passando. Existe um conflito aqui. Ele não é mais criança, mas ainda não tem estrutura biológica, cognitiva e psicológica para ser e agir como um adulto. Então é o período intermediário entre 2 fases da existência terrena, que se encarrega de preparar o ser para as atividades existenciais mais profundas. As bases de sustentação familiar, religiosa e social sentem-lhe os embates dos desafios que enfrenta, pois relaciona tudo quanto aprendeu com o que encontra pela frente. Não possuindo a maturidade do discernimento e fascinado pelas oportunidades encantadoras que lhe surgem de um para outro momento, atira-se com sofreguidão aos prazeres novos, sem dar-se conta dos comprometimentos que passa a afirmar, entregando-se às sensações que lhe tomam todo o corpo. Essa citação também está no livro Adolescência e Vida, de Joana de Ângeles. E aqui a gente vê claramente que o adolescente, então, tudo o que ele já teve de experiências na vida, nesse momento, o que nós percebemos é que ele parece negar tudo o que ele já traz consigo na convivência familiar, religiosa e social
perante as novas experiências, os novos contatos, as novas relações que ele vai estabelecendo. Mas ele ainda não tem a maturidade do discernimento para saber realmente quais são as consequências daquela escolha, daquele ato. Então ele precisa de um apoio. E aqui eu vou voltar na nossa pergunta inicial. Você lembra qual foi a nossa pergunta inicial? Quais são as nossas lembranças do tempo de adolescência? Então, muitas vezes o que a gente lembra e o que nós enxergamos hoje nos adolescentes são essas questões que nós citamos aqui. Porque esse tipo de afirmação é muito comum quando a gente pensa nos adolescentes. Mas muitas delas são ocasionadas pelo nosso cérebro. Exatamente, o cérebro do adolescente ainda está em desenvolvimento. Nós vimos nos módulos 1 e 2 como é que o cérebro se desenvolve desde a concepção. Nós vimos um pouco sobre o que acontece com o cérebro durante todas as etapas do desenvolvimento infantil. E aqui, o cérebro ainda não está formado, o cérebro ainda está se desenvolvendo. E é por isso que muitas vezes o adolescente reage de uma maneira que nós não esperávamos que ele reagisse, porque o cérebro dele ainda está se desenvolvendo. E ele se desenvolve nas áreas que controlam o comportamento. O cérebro vai demorar muito mais do que nós esperávamos para ele estar completamente maduro. Aos 6 anos de idade, o cérebro já atingiu cerca de 95% do seu tamanho, mas isso no tamanho físico, não em seu desenvolvimento. Os primeiros artigos que estudavam a adolescência foram publicados apenas no início de 1990. Até então, a crença era de que o cérebro humano estaria plenamente desenvolvido ainda na infância. Pouco se mudaria depois disso. Na verdade, os adultos são sim capazes de tomar decisões com base na análise de situações e possíveis consequências, graças ao córtex pré-frontal, que regula o controle de impulsos, a flexibilidade, o planejamento de ações e ideias. Mas isso nós adultos. Não podemos esperar isso dos adolescentes. E vamos ver agora por quê. Para Piaget, nós estudamos todas as fases, as etapas do desenvolvimento infantil. E aqui se finaliza a última fase, que é a fase das operações formais, o período das operações formais, que começa com 12 anos de idade. A característica aqui é a transformação dos esquemas cognitivos, operados concretamente em esquemas baseados na realidade imaginada. Então, quando nós falamos lá nos módulos anteriores, que o período da infância, ele também serve para que a criança vá se distanciando aos poucos do concreto e entrando no raciocínio abstrato, entrando na abstração, aqui a gente vê que a partir dos 12 anos, então, esse processo já vai se concretizando. A realidade imaginada, o abstrato, o imaginário, ele já começa a tomar uma forma diferente aqui, começa a ser melhor administrado e compreendido pelos adolescentes. Então, eles vão se liberando do concreto, do presente, para pensar no futuro, nas várias possibilidades que uma ação pode desencadear. Essa área do cérebro, do córtex pré-frontal, ainda em desenvolvimento, só vai estar plenamente desenvolvida perto dos 30 anos de idade. Até os 20 anos de idade, ela já vai ter um desenvolvimento praticamente integral, mas é só próximo aos 30 anos de idade que essa área do cérebro estará totalmente desenvolvida. Então, o nível de expectativas que nós temos para que os adolescentes planejem suas atividades e cumpram com as suas responsabilidades é muito alto, porque eles ainda estão desenvolvendo as suas capacidades. O que nós precisamos saber, que nós precisamos oferecer é apoio, é ajuda no desenvolvimento da sua autonomia. Nós precisamos ajudá-los a avaliar as suas consequências, as ações alternativas e a relação entre passado, presente e futuro. Então é nosso dever estarmos ao lado deles,
apoiando-os nas suas ações, nas suas escolhas, nas suas decisões e mostrando para eles os caminhos corretos, as decisões que eles podem tomar, pensando sempre nesse apoio e em que eles estão se desenvolvendo. A adolescência, ela é muitas vezes tratada como um período de crise. Por isso mesmo que é muito importante que a transição seja apoiada pela família e pelos educadores, que possuem o desafio de auxiliar o jovem a se tornar responsável pela sua própria jornada, que é a autonomia que a gente pretende formar. Essa formação da autonomia começa lá de pequenininhos, desde que as crianças nascem. A gente falou muito sobre isso, sobre como trabalhar a autonomia com as crianças, mas ela continua aqui. Não é porque saiu da infância que já é autônomo e que já é responsável pelas suas ações totalmente, que já sabe como agir. Ainda está aprendendo. Então aqui, com uma abordagem diferente da abordagem que se tinha quando eram crianças, com uma outra abordagem, a gente vai agora ajudá-los a se enxergarem enquanto seres dentro do mundo em que estamos inseridos. Camilo, na psicografia de Raul Teixeira, no livro Desafios da Educação, diz o seguinte: porque a doutrina espírita demonstra que os conflitos da adolescência têm relação direta com o somatório das suas experiências pretéritas com as atuais, que os adultos possam compreender o quanto é complexa a vida interior do adolescente. Até porque também já transitaram por esses campos, ajudando-os com firmeza e sinceridade para que superem a fase. Então é isso que nós precisamos oferecer a eles. Já passamos por isso, lembramos como é difícil e precisamos compreendê-los que eles não são apenas aquele ser que está ali agora. Eles são uma pessoa, um ser que vem trazendo muitas experiências passadas de outras vidas, mas com as experiências que eles já tiveram aqui em todo o seu período da infância. E precisamos estar ao lado deles. Joana de Ângeles, no livro, ainda completa: o corpo adolescente é um laboratório de hormônios que trabalham em favor das definições orgânicas, ao mesmo tempo em que o psiquismo se adapta às novas formulações, passando um período de ajustamento que deve facultar o amadurecimento dos valores éticos e comportamentais. Então, como nos lembra Joana, o corpo adolescente é um laboratório de hormônios. E quando a gente pensa em hormônio, a gente deve lembrar que os hormônios, são responsáveis desde o crescimento dos nossos ossos, músculos e pele e da nossa mudança de humor sem razão aparente até manter o nosso coração batendo e hidratar o nosso corpo. Os hormônios são mensageiros que controlam e coordenam as atividades de todo o nosso corpo. E no período da adolescência, os hormônios estão se desenvolvendo também. E diante de tantas mudanças que acontecem ao mesmo tempo com o adolescente, né, como nós já falamos, mudanças psicológicas, biológicas, sociais, cognitivas, diante de tantas mudanças, nós podemos concluir que o que eles precisam é compreensão e ajuda. Precisamos estar ao lado deles. Na questão 385 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade, e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? E os espíritos respondem que é o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era, muitas vezes com paixões tão diversas, inclinações e gostos inteiramente opostos aos de seus pais. É no momento em que aparecem os conflitos dentro de casa, os conflitos na escola e nos ambientes em que o adolescente está inserido. Ele começa a reconhecer e a afirmar seus próprios interesses, os seus gostos, suas inclinações, suas paixões. E isso cria situações de muito conflito. É preciso que se tenha essa visão, que parta da família e dos educadores.
essa visão de que ele está se conhecendo, ele está se afirmando enquanto um ser único. Então a gente precisa estar ali ao lado, saber dialogar. O diálogo é sempre a melhor resposta em qualquer situação. Após a infância, que é o período em que eles então finalizam a sua reencarnação, eles se descobrem, eles se tornam mais conhecedores de si mesmos e necessitam do nosso bom exemplo. Necessitam de amor, de afeto e de bons guias para tornarem-se pessoas de bem, pessoas capazes de amar, pessoas capazes de respeitar o próximo e o mundo aonde vivem. Leon Denis, no livro Depois da Morte, afirma que todas as chagas morais são provenientes da má educação. Reformá-la, colocá-la sobre novas bases, traria à humanidade consequências inestimáveis. Instruamos a juventude, esclareçamos sua inteligência, mas antes de tudo, falemos ao seu coração. Ensinemo-lhes a despojar-se das suas imperfeições. Lembremo-nos de que a sabedoria por excelência consiste em nos tornarmos melhores. Que estejamos sempre disponíveis para conversar. Então, dentro da sala de evangelização de adolescentes e jovens, dentro da nossa mocidade, da nossa juventude, esse ambiente aberto ao diálogo é muito importante. Os jovens precisam sentir que eles estão ali inseridos em um ambiente seguro e que eles podem confiar. Um ambiente que eles podem ser eles mesmos, mostrar as suas qualidades e os seus defeitos. E que esses defeitos não sejam mal vistos por nós, que eles sejam vistos como oportunidade de aperfeiçoamento. Afinal, é um aprendizado para ele, para o jovem que está ali e para todos nós que estamos ao lado. Muito obrigada pela companhia de vocês nessa aula e a gente se vê na aula 2 para mais reflexões sobre a adolescência e a juventude.